Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 18. No estudo anterior, nós finalizamos com a saída do apóstolo Paulo da cidade de Atenas, onde ele tinha levado a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da salvação aos filósofos atenienses, e muitos creram no Evangelho de Jesus Cristo, houveram muitas conversões, e depois o apóstolo Paulo se dirigiu para a cidade de Corinto, uma cidade também na Grécia, uma cidade portuária, ali onde a mensagem do Evangelho foi muito bem recebida. Então vamos iniciar agora o capítulo 18. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com a sua esposa, Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los e, percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Aqui o apóstolo Paulo, lá na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, era uma cidade onde havia muitas nações viviam naquela região, então era uma cidade poliglota, e tinha uma cultura enraizada muito do paganismo, na adoração a muitos deuses. E Paulo, a primeira coisa que ele fez quando chegou na cidade de Corinto foi procurar uma sinagoga, porque ele sempre procurava levar mensagem aos judeus que estavam espalhados por toda a Ásia. E depois ele levava mensagem para os não-judeus. E aqui Paulo conheceu a Priscila e o Áquila, esse casal que tinham retornado da cidade de Roma, porque o imperador Cláudio, ele baixou um decreto expulsando os judeus da cidade de Roma, porque a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tinha chegado em Roma e crescia o número de seguidores de Jesus. E como a gente já observou que em Roma, o imperador ele se achava um Deus e ele não queria que existisse adoradores que não fosse ao César, ao imperador. E a mensagem do Evangelho crescia, se fortalecia, os judeus convertidos ao cristianismo, e com esse decreto eles foram para várias regiões. E esse casal, Áquila e Priscila, que o nome é diminutivo, que o nome verdadeiro é Prisca, eles também tinham uma profissão parecida com a profissão do apóstolo Paulo, que fazia tendas, fazia cobertas de couro. E ali o apóstolo Paulo, na sinagoga, conheceu os dois e ficou ajudando a trabalhar, ou seja, porque o apóstolo Paulo, ele saiu lá do seu conforto, lá em Damasco, e lá ele saiu para levar a mensagem do Evangelho. Ele foi chamado por Jesus ressurreto a ser um missionário para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. E ele tinha uma profissão e lá mesmo ele começou a trabalhar, levando a mensagem do Evangelho, e também trabalhava para o seu próprio sustento. E ali a gente vai ver que houve uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daquele povo lá em Corinto. Continuando, versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa
e o sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios, os não-judeus. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ocupará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Aqui o apóstolo Paulo, depois da chegada dos irmãos, os apóstolos Timóteo e Silas, Paulo passou a se dedicar exclusivamente a levar a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas da salvação. E aqui a gente viu que, mais uma vez, o inimigo, que ele persegue a igreja de Cristo, o inimigo, ele entra dentro da própria igreja para tentar falar mentiras, para tentar enganar o povo, porque ele não quer que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, ele não quer que as pessoas possam ser salvas, porque a palavra de Deus diz que Satanás, o diabo, ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso, ele é enganador, ele se faz de anjo de luz para poder enganar. Aí as pessoas caem nessa cilada. E aqui a gente vê que muitos judeus passaram a perseguir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo disse: olha, agora eu vou deixar de lado vocês porque vocês estão irredutíveis, vocês não querem aceitar a mensagem da salvação. E agora eu vou pregar, vou levar a mensagem aos gentios, aos não-judeus. E ali o apóstolo Paulo se dedicou, teve um momento de tristeza, porque você leva a mensagem da salvação, a mensagem que liberta, a mensagem do Criador dos céus e da terra, e de repente você passa por esse momento de aflição, mas mesmo assim Paulo sabia que Jesus estava com ele. E Paulo teve uma visão, teve um momento que Jesus, ressurreto, Jesus falou com Paulo e disse: ó Paulo, fica tranquilo, pode levar a mensagem da pregação do Evangelho, porque eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal. Muitas pessoas aqui são pessoas que irão receber a salvação. Aqui tem muitos cristãos que vão conhecer, muitos judeus que ainda vão conhecer a tua palavra, a minha palavra, e assim pode levar a mensagem do Evangelho, que eu estarei contigo todos os dias. E assim Paulo creu na palavra, e ali ele levou a mensagem da salvação ali na cidade de Corinto. E a palavra de Deus aqui diz que muitas vidas foram alcançadas. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para os coríntios, orientando, porque ali eles eram seguidores de muitos deuses, como eu falei anteriormente, e agora eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus, recebido a verdade, e o apóstolo Paulo precisou depois levar uma carta, escrever 2 cartas, orientando, exortando a igreja lá na cidade de Corinto. Hoje em dia a gente continua vendo muitos missionários espalhados no planeta, missionários também aqui no Brasil espalhados em várias regiões inóspitas, lá na Amazônia, nos interiores do Nordeste, em todo o Brasil, levando a mensagem da salvação. Muitos deixam suas casas, suas famílias para levar a mensagem de Jesus Cristo. Muitos vão para as praças públicas levar a mensagem da salvação, porque é o Espírito Santo de Deus que guia aquela pessoa. Não é aquela pessoa que sai para levar a mensagem do Evangelho, é o Espírito Santo de Deus que habita na vida daquelas pessoas, e elas vão levar a mensagem da salvação porque Deus envia.
Deus envia para todos os locais e Deus cuida daquelas pessoas. Independente do que aconteça, Deus está com essas pessoas que levam a mensagem do Evangelho. E assim, o apóstolo Paulo foi o maior missionário gentil que levou a mensagem aos gentios. Continuando nos versículos 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e os conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Gálio os admoestou. Se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e de nomes da própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Gálio não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Aqui, finalizando o estudo, a gente vai ver que Gálio era uma espécie de governador da província da Acaia, porque Corinto pertencia a essa província de Acaia. Sendo que lá ele era um procônsul, mas era uma espécie de governador. Ele administrava a cidade, cuidava de toda a parte jurídica da cidade. E os judeus, os líderes judaicos, que mais uma vez em todos esses locais a gente vai ver que eles perseguem o apóstolo Paulo porque eles estão contaminados pelo espírito da mentira, pela religião falsa, como Jesus falou, que a religião falsa é aquela que não quer crer na palavra de Jesus Cristo, não quer crer que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para que o mundo pudesse crer nele e ter vida eterna. E aqui o procônsul não ouve os judeus que queriam que o apóstolo Paulo fosse preso e excluído da comunidade, sendo que o procônsul, o governador, ele viu aquilo ali e disse: não, o que vocês estão fazendo aqui não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a nossa província, com a nossa cidade. Isso aí é coisas básicas, coisas da lei de vocês, dos judeus. E ali ele não escutou, não quis nem ouvir a defesa do Paulo, porque viu que o Paulo era inocente e viu que o Paulo não estava fazendo nada contrário à província de Acaia. E ali, aqui mostra a palavra de Deus que esses judeus eles foram tirados daquele tribunal e muitas pessoas tentaram até bater nesses judeus, uma coisa errada, mas que eles estavam fazendo, mas a comunidade lá não permitiu que eles pudessem estar tentando desviar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. E aqui a gente leva uma conclusão dessa mensagem do Evangelho. A gente tem que refletir que nós não devemos deixar de ouvir a mensagem da salvação, não devemos deixar de ouvir a palavra viva e eficaz que é de Jesus Cristo. Quando alguém levar a mensagem do Evangelho para você, que a gente tem que se abrir, esperar, porque Deus está no controle de tudo. É Deus que envia os missionários, é Deus que convence a pessoa do pecado, é Deus que dá a fé, é Deus que transforma os corações através do Espírito Santo de Deus. Então, nos aquebrantemos e deixemos que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos nossos corações para que possamos ouvir o Evangelho da salvação e termos a vida eterna, porque esse mundo, como Jesus disse, jaz do maligno. Esse mundo é passageiro, esse mundo não traz uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz vai ser encontrada apenas no nome de Jesus Cristo. Procuremos andar na sua palavra e ler as Escrituras, porque as Escrituras é que liberta as pessoas desse mal
que é o do Satanás e os seus seguidores nesse mundo perverso. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar aquebrantando os corações das pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que essas pessoas, Pai, possam ouvir cada vez mais a tua palavra e que teu Santo Espírito possa estar transformando os corações para trazer uma nova vida e a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.